é a sequência o quê? Zn, n maior do que ou igual a K3, onde, pense que esse conjunto não é vazio, tá? O conjunto não é vazio, onde quem é o K3 e quem é o Zn? O Zn vai ser xn sobre yn, qualquer que seja n maior do que o K3, né? Mas para isso fazer sentido, quem é que ser o K3? Olha, o xn deve existir. Então o n tem que ser maior do que ou igual a K1. Então o K3 é o máximo, aqui tem máximo. É o máximo entre o K1. O yn tem que existir. Então o n tem que ser maior do que ou igual a K2. Mas não só isso. O yn tem que ser diferente de zero. E tem que ser diferente de zero a partir de uma certa ordem. Qual é a ordem? É o máximo desse conjunto aqui. Então, que yn é zero, somado com 1. Hã? Como é? Como é? Só o y0? Não, tem que ser o máximo disso aqui. Tem que ser o máximo do K1 e o máximo, ó, tem que ser o máximo entre o K1 e o máximo disso aqui. Aí você tinha que botar o K1 e o Zn, tal que yn é zero. Não, tem que ser isso aqui mesmo. É porque é o seguinte, ó, é só você observar a seguinte coisa. Preste atenção. Observe que você tem que observar a seguinte coisa. Observe que o quociente das duas sequências é o produto dessa pelo inverso multiplicativo dessa outra. É ou não é? E quem é o domínio do produto? Quem é o índice do produto? É o máximo entre o primeiro índice dessa, que é o K1, e o primeiro índice dessa, que é o primeiro índice dessa. Ó, não, é o K1 mais 1, onde o K1 é o máximo disso aqui. Então tá aí. Tem que ser assim. É ou não é? Tá aí. Agora escreve isso aí mais simples. Vai ficar mais complicado para você escrever. Tem que ser isso mesmo. É o máximo entre o K1, que é quando essa daqui começa, e o termo onde essas daqui começam. Onde é que essa aqui começa? No máximo desse conjunto, mais 1. Entendido? Então tá perfeito. Tá bom? Se esse conjunto for vazio, eu estou colocando isso aqui no caso que é, se esse conjunto for vazio, tá certo? Então quem é o K3? É o máximo entre o K1 e o K2. Tá? Nesse caso aqui, se esse conjunto é vazio, quem é o K1? É o K. Não vou escrever, só vou falar. Entendido? Então, estou colocando isso aqui para o caso que isso aqui não seja vazio, tá? Para ter máximo. Que é como o colega disse, só faz sentido o máximo se não for vazio. Falar em máximo, aí você tem essas notações aí. Todos entenderam? Tá com dúvida ainda? Tente escrever isso aqui sem, porque você não quer esse parênteses aqui nesse máximo, né? É só equivalente. Eu sei, mas aí você tinha que colocar aqui
o conjunto formado pelo K1 e os N de K2 tal que o YN é zero. Tinha que colocar dessa forma. Tá? Eu prefiro colocar assim. Né? Ou seja, é o máximo da união, né, do conjunto unitário formado pelo K1 e os elementos desse aqui. É isso que você quer colocar. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo. E vamos... Tá, então tá aqui, tá bem definido. O K2 é o K1 mais 1, beleza. Já que foi falado, mencionado o máximo, vamos aqui. E aí, sejam S contido em R, não vazio, e M, o número real. É tudo definição aqui, tá? Nós dizemos que M é cota superior de S quando o X é menor do que ou igual a M, qualquer que seja X pertencente a S. Então, se todos os elementos de S são menores do que ou iguais a M, você diz que M é a cota superior de S. E é evidente que se S tem cota superior, tem infinitas cotas superiores. Porque se M é cota superior de S, qualquer número real maior do que M também é cota superior de S. Então não existe a cota superior. Se tem cota superior, tem infinitas cotas superiores. E você diz que M é cota inferior de S quando X é maior do que ou igual a M, qualquer que seja o X pertencente a S. Tá? Nós dizemos, continuando nessa toada, nós dizemos que M é máximo de S quando duas coisas. Quando M é cota superior de S e M pertence a S. Tá? Nós dizemos que M é mínimo de S quando M é cota o quê? Inferior de S e M pertence a S. Então, você observa o seguinte, ó. Esse conjunto aqui, ó, intervalo aberto, 0,4, ele tem cota inferior e cota superior. O 5 é cota superior, o menos 1 é cota inferior, o 4 é cota o quê? Superior, o 0 é cota inferior. Então esse conjunto ele tem cota superior e cota o quê?
e cota inferior. Mas não tem máximo nem mínimo. Não tem o quê? Máximo, nem tem mínimo. Intervalo aberto, não tem máximo nem mínimo. Tá? Qualquer elemento desse conjunto não é máximo. Qualquer elemento desse conjunto é menor do que 4. E a média dele com 4 é maior do que ele. Então ele não é cota superior desse conjunto. Qualquer conjunto desse conjunto, ele é maior do que 0. E a média dele com 0 é menor do que ele. Portanto, ele não é cota inferior desse conjunto. Então ele não tem mínimo, nem tem máximo. Ele tem cota superior, cota inferior, mas não tem mínimo, nem tem máximo. Entendido? Tá? A lógica aí. Diga. Conjunto, por vacuidade, né? Por vacuidade, porque você teria dado um número real, para ele não ser cota superior desse número real, você teria que exibir um elemento nesse conjunto maior do que ele. Você consegue exibir? Não, então esse número real é cota superior. Tá? Por vacuidade, a vacuidade, o raciocínio funciona assim. Tá? Mas não serve para nada isso. Tá? Tá bom? Mas não tem máximo nem tem mínimo. Agora, observe o seguinte. Tira esse exemplo daqui e vamos ver a seguinte coisa. Ó. Se M e N são máximos de S, então o M é menor do que ou igual a N. Por quê? Porque o M está em S e o N é cota superior. Então o M é menor do que ou igual a N. E pela mesma razão, o N é menor do que ou igual a M. Porque o N está em S e o M é cota superior de S. Logo, M tem que ser igual a N. Ou seja, o conjunto, se ele tem máximo, ele tem um máximo. Então ele tem o máximo. Se ele tem mesma razão, se ele tem mínimo, ele tem o mínimo. Se ele tem um mínimo, ele tem o mínimo. Esse mínimo é o mínimo. Só tem o mínimo, só tem o máximo. Então, cabe a expressão o máximo de um conjunto em existindo, o mínimo de um conjunto em existindo. Certo? Entendido aí? Entendido. Agora, vamos lá. Sejam S contido em E, vou distinguir daqui, não vazio, e M real. Nós dizemos que M é supremo de S quando o M é cota superior de S e o M é menor que ou igual a N, qualquer que seja qualquer que seja N cota superior de S. Ou seja, um número real, ele é supremo de um conjunto S quando ele é cota superior desse conjunto e ele é menor do que ou igual a qualquer uma das outras cotas superiores. Porque se o conjunto tem cota superior, ele tem infinitas cotas
superiores. Então, o número é supremo de um conjunto quando ele é cota superior desse conjunto e ele é menor do que ou igual a qualquer cota superior desse conjunto. Hã? Só de ter uma ordenação total, já vai cumprir. O quê? Ah, mas isso aí é uma viagem, tá? Vamos concentrar aqui nos reais, tá? Vou discutir isso não, porque eu quero chegar em coisa mais interessante aqui. Eu quero aplicação, tá? Aí é ordenação, um negócio aí. Vamos só nos reais aqui. Eu não quero falar de ordenação, boa ordenação, essas coisas. Nós dizemos que M é o quê? Ínfimo de S quando M é o quê? Cota inferior de quem? De S. E M é o quê? Maior que ou igual a N, qualquer que seja N, cota inferior de S. Ou seja, M é ínfimo quando ele é cota inferior e é maior do que qualquer cota inferior. Aí, análogo a isso aqui, sai o seguinte, ó. Se M e N são o quê? Supremos de S, então, o quê? Por que o M é menor do que igual a N? Porque o M é cota superior, mas ele é menor do que qualquer outra cota superior, coisa que N é, porque N é supremo. E pela mesma razão, o N é menor do que igual a N. Por quê? Porque N é menor do que qualquer outra cota superior, coisa que o M é. M é cota superior. Então, o N é cota superior, mas o N é menor do que igual a M. Logo, o M tem que ser igual a N. Ou seja, não tem dois supremos distintos. Do mesmo modo, não tem dois ínfimos distintos. Se tem supremo, tem o supremo. Tá? E há uma proposição, aí essa proposição que eu não consigo demonstrar para vocês, porque entra um bocado de coisa que não está no nível do cálculo e não depende de cálculo, não usa nada de cálculo, tá? É a seguinte proposição. Na verdade é um teorema, tá? Isso é um teorema, que tem tanto impacto que é chamado de teorema. Teorema. Sejam S contido em R um conjunto não vazio. Eu tenho até que, quando reescrever as notas, fazer aquelas observações se for vazio, né? Coisa que eu não faço, que eu penso logo que não é vazio. Mas se for vazio, cabe aquelas considerações. Se for vazio, cabem aquelas considerações que eu fiz. Seja um S contido em R, um conjunto não vazio. Não, seja ou não. Seja S contido em R, um conjunto não vazio. Se S tem cota superior, então S tem o quê? Supremo. Todo conjunto que tem cota superior, não vazio, tá? Tem supremo. Se S tem cota inferior, então S tem o quê? Tem ínfimo. Ou seja, todo conjunto não vazio que tem cota inferior tem ínfimo.
Se tem cota superior, tem supremo. Agora, observe, ó. Observe aqui. Se um elemento é máximo, ele é cota superior, e como ele está no conjunto, ele é menor do que ou igual a qualquer outra cota superior. Então ele é supremo. Se um elemento é mínimo de um conjunto, tá? Ele é cota inferior desse conjunto. E como ele está no conjunto, ele é maior do que ou igual a qualquer uma das suas cotas inferiores. Então ele é ínfimo. Mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, todo máximo de um conjunto é supremo desse conjunto. Todo mínimo de um conjunto é ínfimo desse conjunto. Mas a recíproca não é verdadeira.